Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Amados de meu Pai, saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Boa noite. Vamos à mensagem da Bíblia. Mas antes, eu gostaria de pedir para o Messias que cantasse com a igreja só o refrão da música Compromisso, do Regis Danese. Preste atenção no que ele fala na letra, no refrão. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a sua unção. Eu vou fazer sua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer sua vontade, andar na tua direção. Amém. O nome da música é Compromisso. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias e no capítulo 42, a partir do versículo 1. Me acompanhe em nome de Jesus. Jeremias 42, a partir do verso 1. Livro do profeta Jeremias, capítulo 42, a partir do versículo 1. Podemos ler? Amém, em nome de Jesus. Assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor. Então chegaram todos os capitães dos exércitos, e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disseram a Jeremias, o profeta: apresentamos-te a nossa humilde súplica, a fim de que rogues ao Senhor teu Deus por nós e por este resto, porque de muitos que éramos, só restamos uns poucos, como vês com os teus próprios olhos, a fim de que o Senhor, teu Deus, nos mostre o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Respondeu-lhes Jeremias, o profeta: já vos ouvi. Eis que orarei ao Senhor vosso Deus, segundo o vosso pedido. Tudo o que o Senhor vos responder, eu vô-lo declararei. Não vos ocultarei nada. Então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos segundo toda a palavra com que o Senhor, teu Deus, te enviar a nós outros, seja ela boa ou má, obedeceremos a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, para que nos suceda bem ao obedecermos a voz do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Paizinho amado, Paizinho querido, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por Tua presença que se faz sentir em nosso meio, pelo Teu Santo Espírito que aqui está nos guiar, pela Tua palavra que temos à nossa frente, pelo Teu povo que se chama pelo Teu nome, pela mensagem que o Senhor vai nos trazer agora. Venha me usar, Pai, conforme a Tua vontade, que é a minha vontade também. Que eu seja um instrumento em Tuas mãos, usado pelo Teu Espírito, Senhor, para falar ao Teu povo as palavras do Teu coração. Eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Me engana que eu gosto. O que nós temos aqui no texto bíblico, que lemos uma parte agora no capítulo 42 de Jeremias. A primeira impressão que nos fica, que povo abençoado. Eles estão em meio a uma calamidade. Por quê? Vamos nos situar no tempo, no espaço. O povo de Israel já havia sido levado para o cativeiro. Jeremias tinha sido levado junto para o cativeiro da Babilônia. Mas Jeremias consegue voltar. E aquele povo que restou lá estava destruído, porque a Babilônia havia levado muitos deles, mataram outros, e eles estavam aqui vivendo um momento de dificuldade extrema. O medo para aqueles que ficaram, para aqueles que não foram levados cativos, era de que a Babilônia mais uma vez retornasse e acabasse com eles. O desejo do coração deles era fugir dali. Eles tinham em seu coração o desejo de fugir para o Egito. Eu fico assim com uma impressão muito clara da nossa vida. A reação deles aqui era uma reação, de certa forma, até natural para quem não serve a Deus, para quem não tem intimidade com Deus, para quem não conhece a Deus, porque eles já estavam vendo o sofrimento que era uma consequência exatamente da desobediência que o povo de Israel tinha incorrido. E Deus suscitou Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que veio, invadiu, levou o povo, levou pertences do templo, levou aqueles que mais eles se interessavam, mas ficou uma parte. Eles não quiseram levar todo o povo, levaram só aqueles que eles achavam que poderiam ser úteis, que já tinham saqueado mesmo. E quem ficou, ficou numa situação de penúria, porque as plantações foram devastadas, o que eles tinham de reserva de alimentos foi carregado. Eles ficaram literalmente sem nada. E temerosos de que a Babilônia outra vez viesse e fizesse uma desgraça ainda maior, eles queriam ir para o Egito, fugir dali, daquele lugar. E a impressão que eu dizia que me vinha enquanto eu meditava nessa palavra, eu olhava para a nossa vida, quando tantas e tantas vezes nós somos assolados por desgraças verdadeiras em nossa vida. E a primeira vontade que nos dá muitas vezes é sumir, fugir, correr. E eles queriam ir para o Egito. Ouça bem, a vontade do coração deles era ir para o Egito. Porque eles achavam que estando lá mais longe, de um lado estariam protegidos pelo Egito, de onde Deus já os havia retirado depois de 400 anos de cativeiro. Eles queriam voltar para o lugar onde estavam cativos e esqueciam seu coração de que Deus lhes havia prometido bênçãos na terra que mana leite e mel, e que se estavam passando por tudo aquilo era consequência da desobediência. Surpreendentemente, aparentemente, este povo chega e procura o profeta. Nós sabemos que nesta época realmente Deus falava através dos profetas. E o profeta Jeremias, sabidamente, Deus já tinha falado muitas vezes através de Jeremias.
E as profecias ditas por Jeremias, as que eram já para terem se cumprido, muitas se cumpriram. Então havia, de certa forma, respaldo naquilo que Jeremias falasse, porque não era a primeira vez que ele estava anunciando alguma coisa do Senhor. Outras vezes que ele tinha anunciado o que já era tempo de se cumprir, todas já tinham se cumprido. Ele tinha esta credibilidade, e o povo aparentemente o procura, e é algo impressionante. A gente se deixa levar por estas palavras. Se parasse aqui, dava uma linda mensagem de fé, de esperança, de confiança, de obediência, de humildade. Vamos relembrar alguns textos? Disseram a Jeremias, no verso 2: apresentamos-te a nossa humilde súplica, a fim de que rogues ao Senhor teu Deus por nós e por este resto, porque de muitos que éramos, só restamos uns poucos, como vês com os teus próprios olhos. Eram poucos já, e esses poucos, eu abro um parêntese e relembro, tinham no seu coração a vontade definida de fugir para o Egito. Lembre-se disso, a fim de que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Que coisa tremenda! Pede a Deus que Deus nos mostre o caminho que nós vamos andar e o que é que nós havemos de fazer. Vamos ouvir a voz de Deus, profeta. Fale com Deus e peça para que Deus nos diga alguma coisa. Nós já estamos cansados de fazer as coisas ao arrepio de Deus. Nós estamos cansados de desobedecer. É por isso que o nosso povo está sofrendo, é por isso que nós também estamos sofrendo, é por isso que muitos dos nossos estão lá no cativeiro babilônico, e nós estamos aqui sofrendo. Então fala com Deus, é o que dá a entender, é o que nos mostra, pelo menos aqui, até agora, a palavra. Respondeu-lhes Jeremias o profeta: já vos ouvi, eis que orarei ao Senhor vosso Deus, segundo o vosso pedido. Tá certo, eu estou vendo qual a necessidade, eu vou falar com Deus, eu vou orar conforme a necessidade de vocês. E ele diz mais: tudo o que o Senhor vos responder, eu vou-lo declararei e não vos ocultarei nada. Ou seja, o que Deus me mandar dizer para vocês, eu vou dizer. Gostem ou não gostem, tudo que Deus me mandar dizer, eu vou dizer. Vocês não estão pedindo para eu consultar? Vocês não querem que eu fale com Deus? Então eu vou falar. Mas isso pressupõe o quê? Quando você pede para Deus para te dar uma direção, pressupõe que você está disposto a obedecer, seja qual for a direção, o caminho que Deus mostrar. Muito embora no seu coração haja uma vontade de ir para certo lugar, de fazer certa coisa, de enveredar por certo caminho, seu coração diz. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 16, verso 1, o coração do homem pode fazer planos. Pode, irmão. Nós não estamos impedidos de fazer os nossos planos. Mas olha o que a Bíblia diz: mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O que é que vem dos lábios do Senhor? A resposta certa. O meu coração pode estar fazendo um plano, mas quando eu ouço a voz de Deus e Ele fala comigo, a resposta que Ele me dá é a resposta certa, que pode ser igual à do meu coração, e Ele só faz confirmar, mas pode ser diferente. E aí eu lhes pergunto: e se for diferente? Se for diferente, no verso 5, então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós. Irmão, olha a gravidade do que eles estão dizendo aqui ao profeta. Seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós,
se não fizermos segundo toda a palavra com que o Senhor teu Deus te enviar a nós outros. O que eles estão afirmando aqui? Seja qual for a resposta, nós obedeceremos, nós faremos. Que o Senhor seja contra nós se nós não obedecermos, seja ela boa ou seja má, obedeceremos a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, para que nos suceda bem ao obedecermos a voz do Senhor nosso Deus. Eita, que palavra! Eles disseram. Quem ouvisse aquilo ali se impressionaria com tamanha fé, com tamanha vontade de obedecer. Quantas vezes talvez já aconteceu isso com a gente? A gente traça planos, e por aqui, por ali, por aqui, por ali. Aí alguém diz: você já ouviu a voz de Deus? E às vezes nós dissemos: já, Deus já confirmou. Para não passarmos vergonha, para não dizer que a gente é crente de araque, de mentira, que tomou uma decisão e não quis ouvir a Deus. Ou muitas vezes não, eu estou pedindo resposta a Deus, no coração aquele firme propósito de fazer aquilo, mas seja lá qual for a resposta de Deus, eu vou fazer como Ele mandar. E aí que está o nosso desafio. Por quê? No caso deles aqui, foi um trágico erro pedir a direção de Deus, porque eles disseram apenas que tinham a intenção de seguir, mas eles não tinham a intenção de seguir. Vamos para a segunda parte desta mensagem: o tempo de Deus. Este versículo, e quem me conhece sabe que às vezes eu me prendo num versículo horas e horas. Um versículo, ele diz muito para a gente. Nós passamos toda a escola bíblica hoje de manhã trabalhando um único versículo, e como Deus tinha coisa para falar naquele versículo. Por isso que a gente tem que parar, meditar, refletir, para ouvir a voz de Deus. Não pode ver correndo. Olha o que eu aprendi aqui no versículo seguinte, no versículo 7 do capítulo 42 do livro de Jeremias. Versículo 7. Quando eu li isso aqui, eu disse: Senhor, que coisa impressionante. Diz assim: ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias. Pronto. Aqui nesse versículo eu estremeci. Deus, quantas vezes a gente quer, porque quer, ajoelhou, fala com Deus e mostra aqui, Senhor. Aí abre a Bíblia e bota o dedão lá em cima e já é imediato. Nós agimos assim, nós queremos que seja assim. Não estamos dispostos a esperar a resposta no tempo do Senhor. Pensa comigo, Jeremias tinha uma intimidade enorme com Deus. A situação era de gravidade, e ele orou. E quando a Bíblia me diz aqui que ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias, aí eu vou me colocar no lugar dele. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, este povo me pede uma palavra tua, Senhor, se deve ou não deve ir para o Egito. O que eu devo dizer a eles, Senhor? A vontade deles é ir para o Egito, mas eles devem ou não devem ir para o Egito? E passou um dia, e passou 2, e o povo talvez lá: e aí, Jeremias, cadê a resposta? Irmão, Deus não falou ainda. Que profeta é você que não tem uma resposta? Ah, você não age? Você, que intimidade é essa que tu tem com Deus? Bom, o tempo é dele. E passa 3 dias, e 4 dias, e 5 dias, e o povo lá: eu quero ir embora, rapaz, vamos lá. Calma, Deus não deu a resposta? Ainda não. E o povo impaciente, cobrando resposta, e Jeremias lá esperando. E talvez dissessem para ele: Jeremias, tu não estás vendo que Babilônia vai nos atacar e a gente tem que fugir logo? O tempo é do Senhor. Talvez ficasse com muita raiva de Jeremias. Às vezes a gente se precipita e quer logo dar uma solução para um problema, quer logo dar uma resposta para um problema, e não ouve direito a voz de Deus. E muitas vezes nos deixamos enganar. Me engana que eu gosto. E aquilo que estava no nosso coração, acabamos dizendo:
Até agora não houve uma resposta. Então isso que está no meu coração é a resposta de Deus. Mas levou 10 dias para Deus responder a Jeremias. Como eu meditei só neste versículo aqui, isso me embatucou. Muitas vezes sou cobrado para tomar uma decisão na hora. Decide agora o que vai fazer. Não vou não. Eu vou orar e vou esperar Deus falar no meu coração. Mas não, o tempo é do Senhor. Eu vou esperar. Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de contenda. Deus, Ele responde, mas no tempo certo. E enquanto isso, nada melhor do que um dia após o outro, uma noite no meio, um travesseiro para a gente repousar a cabeça e principalmente descansar, esperar a resposta. A nossa ansiedade é que nos leva a achar que Deus já respondeu. E por conta dessa precipitação, nós nos precipitamos mesmo. E vamos pagar um preço muito alto pela precipitação. A vida é real. As coisas estão aí. Nós não podemos brincar com as coisas. Família é algo sério. Decisão na vida da gente, mudança de rumo, não é algo que possa... Pensou, fez. Se não é a direção de Deus, se não é aquilo que Deus está querendo para nós, quantas pessoas vão sofrer por conta de decisões precipitadas que nós tomamos? Levou 10 dias, mas pode levar mais. E se levar mais? Deus está nos trabalhando. Ele não está surdo às nossas orações, só se estivermos em pecado, que o pecado impede que Ele ouça a nossa oração. Ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias. Ouça bem. Então chamou a Joanã, filho de Careá, e a todos os capitães dos exércitos que havia com ele, e a todo o povo, desde o menor até o maior, chamou todo mundo de volta. E lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem me enviastes para apresentar a vossa súplica diante dele. 2 pontos. Se permanecerdes nesta terra, olha a palavra, hein? E ele está dizendo: se permanecerdes nesta terra, então, primeiro vocês têm que permanecer nessa terra. Por quê? Porque foi nesta terra que eu botei vocês. Do Egito eu já tirei vocês. Vocês querem voltar para lá? Se permanecerdes no centro da minha vontade, onde eu mandei vocês ficarem. Eu sei que vocês estão passando por dificuldades, mas vocês estão colhendo o que plantaram, o resultado da desobediência. Então aguenta. Não adianta querer fugir, aguenta. Suporta. Eu permiti que isso acontecesse na tua vida. Aguenta, suporta. Você sabe o que você fez para estar passando isso. Está colhendo o que plantou, povo de Israel. Mas Ele é um Deus tão amoroso, um Deus que quer nos tratar. Qual é o pai que não corrige o filho que ama? Se permanecerdes nesta terra, então vos edificarei e não vos derribarei. E ele continua dizendo: plantar-vos-ei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. E como quem diz: já basta, vocês já sofreram muito, agora fiquem aí, não saiam daí. Vocês saindo daí, vocês estarão frustrando os meus planos, e os planos do Senhor não podem ser frustrados, porque eu disse que ia abençoar vocês, era aí nesta terra e não lá na outra, de onde eu já tirei vocês. Eu estou arrependido do mal que vos tenho feito. No verso 11: não temais o rei da Babilônia, a quem vós temeis. Eles tinham medo do rei da Babilônia, queriam fugir, mas irmãos, quem faz, quem manda, quem tem poder é Deus. O que pode o homem nos fazer se Deus está na frente? Se Deus não quiser, que mal nos pode fazer o homem se estamos debaixo da mão poderosa do Senhor? Podemos estar até olhando para a circunstância como eles olhavam, estava tudo destruído, uma parte do povo no cativeiro, mas Deus é Deus de transformar na hora que Ele quiser essa circunstância da tua vida. Creia nisso, receba, não se desespere, ouça a voz, mas obedeça a voz.
Se nós temos um Deus poderoso a quem servimos, por que vamos temer o homem? E eles estavam temendo o homem e esquecendo que eles tinham que temer a Deus. Se eles temessem a Deus, Deus tantas e tantas vezes já tinha lhes dado livramento. Meu irmão, minha irmã, olhe para o seu passado. Quantas vezes Deus já lhe deu livramento, já mostrou que era com você na sua vida? Deus nunca lhe faltou. Sempre que você andou nos caminhos do Senhor, Ele foi contigo para te honrar. E por que agora Ele não vai ser? Só porque o bicho está rugindo mais alto? Porque o rei da Babilônia está fazendo careta para você? Mas Deus é Deus. Quem é o rei da Babilônia? Não temais o rei da Babilônia, a quem vós temeis. Não o temais, diz o Senhor. Por quê? Porque eu sou convosco, para vos salvar e vos livrar das suas mãos. Quem está falando aqui é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses, o Rei dos exércitos, o Rei dos reis, o Deus maravilhoso a quem nós servimos. Ele está dizendo: não temais o rei da Babilônia, eu sou convosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Por que nós insistimos e não ouvir e não obedecer? Ou quando ouvimos não queremos obedecer? E ele segue dizendo: eu vos serei propício, para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça morar em vossa terra. Mas se vós disserdes: não ficaremos nesta terra, não obedecendo a voz do Senhor vosso Deus, dizendo não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, e nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Nesse caso, ouvi a palavra do Senhor, ó resto de Judá. Vocês já estão só o resto. Estão vendo que estão se destruindo, e mesmo assim insistem em desobedecer. Se vocês disserem não, nós vamos para o Egito, é Deus quem está dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: se tiverdes o firme propósito de entrar no Egito e fordes para morar, podia até ir visitar, mas ir para morar, não era o plano de Deus na vida deles. Deus está falando, viu? E como Deus está falando? Deus está falando: acontecerá então que a espada que vós temeis vos alcançará na terra do Egito, e a fome que receais vos seguirá de perto, os passos no Egito, onde morrereis. Qual é o desejo do coração deles? Ir para o Egito. Mas Deus estava dando uma resposta diferente do que o coração deles queria. E Deus, quando manda, Ele se responsabiliza, porque Deus é Deus de promessas e de cumprir promessa, e Ele se responsabiliza. Ou nós confiamos em Deus ou não confiamos. Não tem meio termo não, irmão. A gente às vezes acha que fugir da situação que nós estamos vai resolver o problema, porque se a gente foge sem a vontade de Deus estar nos acompanhando, os problemas, ao invés de cessarem, aumentam, se ampliam. Porque se a gente insistir em desobedecer a Deus, pode se preparar, porque os problemas vão se multiplicar. Se está ruim às vezes onde a gente está, imagina você partir sem direção, contrariando a vontade de Deus. Imagine. E ele diz aqui muito claro: a espada que vós temeis aqui, ela vai alcançar vocês lá. Alcança. A fome que vocês receiam passar aqui, vocês vão passar mais fome ainda lá, onde morrereis. Assim será com todos os homens que tiverem o propósito de entrar no Egito para morar. 2 pontos: morrerão a espada, a fome e de peste, não restará deles nenhum, e nem escapará do mal que farei vir sobre eles.
Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: como se derramou a minha ira e o meu furor sobre os habitantes de Jerusalém, assim se derramará a minha indignação sobre vós, quando entrardes no Egito. Sereis objeto de maldição, de espanto, de desprezo e opróbrio, e não vereis mais este lugar. Falou-vos o Senhor, ó resto de Judá: não entreis no Egito. Tende por certo que vos adverti hoje, porque vós, à custa da vossa vida, a vós mesmos vos enganastes, pois me enviastes ao Senhor vosso Deus, dizendo: ora por nós ao Senhor nosso Deus, e segundo tudo o que disser o Senhor nosso Deus, declara-no-lo, assim e o faremos. Mas tendo-vos declarado isso hoje, não destes ouvidos à voz do Senhor vosso Deus em coisa alguma, pela qual Ele me enviou a vós outros. Agora, pois, sabei por certo que morrereis à espada, à fome e de peste, no mesmo lugar onde desejastes ir para morar. Quem falou isso? Deus, pela boca do profeta. E no final aqui o profeta diz: vocês me enganaram. Vocês me disseram para eu falar com Deus, e que aquilo que Deus mandasse vocês fariam. Jeremias estava errado? Não, Deus havia revelado para Jeremias qual era o desejo do coração daquelas pessoas. Passemos para o capítulo 43. Tendo Jeremias acabado de falar a todo o povo todas as palavras do Senhor seu Deus, palavras todas com as quais o Senhor seu Deus o enviara, então falou Azarias, filho de Rosaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos. A Bíblia diz que eles eram homens soberbos, dizendo a Jeremias: e aqui, que se você está em pé, se sente, se você está sentado, se deite. Depois de tudo que nós ouvimos, olha agora a reação deles quando Jeremias transmitiu para eles a palavra de Deus. É mentira isso que dizes. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: não entreis no Egito para morar. Baruque, filho de Nerias, é que te incita contra nós, para nos entregar nas mãos dos caldeus, a fim de nos matarem ou nos exilarem na Babilônia. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, e nenhum de todos os capitães dos exércitos, nem o povo todo a voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Antes, tomaram Joanã, filho de Careá, e todos os capitães dos exércitos, e todo o resto de Judá, que havia voltado dentre todas as nações, para as quais haviam sido lançados para morar na terra de Judá, tomaram aos homens, às mulheres e aos meninos, as filhas do rei, e a todos que Nebuzaradã, o chefe da guarda, deixara com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como também a Jeremias, o profeta, e Baruque, que era o auxiliar de Jeremias, e entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor, e vieram até Táfnes. Irmãos, vocês alcançaram o que aconteceu aqui? Primeiro, eles vão buscar Jeremias, para que Jeremias falasse com Deus, mas tinha um desejo no seu coração, que era ir para o Egito. Aí você pode se admirar: como é que alguém faz isso? Irmão, seja sincero e honesto consigo mesmo. Será que isso já não aconteceu alguma vez na sua vida? Ou será que não está acontecendo agora? Eu quero ouvir a voz de Deus. Aí a resposta de Deus vem no sentido contrário. Aí a gente: não foi Deus que falou, não. Não, isso está errado. Vamos ouvir de novo. Vamos ouvir outro profeta. E vai ouvindo o profeta, e vai ouvindo o profeta, até que finalmente aparece um profeta daqueles: me engana que eu gosto. Diga coisas agradáveis ao meu ouvido,
Acabe gostava de ouvir só coisas agradáveis. Quando Elias chegou e disse para ele a verdade, ele ficou irado com Elias. E tantos outros reis que nós vemos ao longo da Bíblia, que quando a palavra não era aquilo que era igual ao coração dele, que era aquilo que ele queria ouvir, batia no profeta, mandava prender, surrava, só fala coisa contra mim, me engana que eu gosto. Mas a vida é real, irmão. A vida aí fora, aqui dentro, onde for, a vida é real. As situações, os problemas são reais. A diferença está, ou eu obedeço a Deus ou não obedeço. Se você não quer obedecer, se você quer seguir a vontade do seu coração, siga, faça, aguente as consequências, mas não seja hipócrita como o povo de Israel estava sendo, porque eles não tinham a intenção de seguir. Eles queriam apenas respaldo para o que eles queriam fazer. Meu irmão, minha irmã, esteja certo de nunca pedir algo ao Senhor que você já sabe em seu coração que realmente você não quer. Não peça. É melhor, querido, olha o que eu vou dizer, não me interprete mal, mas é a verdade, Deus manda dizer e eu digo. É melhor você não orar do que agir de forma hipócrita. Lembre-se, você pode enganar os homens, mas não pode enganar a Deus. Eles aqui queriam enganar Jeremias, mas eles estavam enganando a Deus. Esse Joanã e o seu pequeno bando, eles na verdade foram a Jeremias, sabe para quê? Para buscar a aprovação de Deus para seu plano de ir para o Egito. Muitos de nós não fazemos isso. Senhor, abençoa neste propósito que eu estou, mas que eu não te ouvi. É o desejo do meu coração. Abençoa a minha vontade, Senhor. Cumpra-se a minha vontade, não a tua. Foi isso que eles fizeram. E esse é um problema, irmão, que também ocorre com alguns de nós. Nós muitas vezes buscamos a aprovação de Deus para os nossos desejos, em vez de pedir-lhe realmente direção. Irmão, não é bom fazer planos sem a direção de Deus. E como eu já disse, também não é bom orar, a menos que estejamos dispostos a aceitar a resposta dele. E Deus tinha sido muito claro: fiquem na terra onde eu lhes mandei, e é aqui que eu vou abençoá-los. Eles, com medo de obedecer ao Senhor, tinham mais medo da Babilônia do que de Deus. O povo se dirigiu ao Egito, forçando Jeremias a acompanhá-los. Levaram o pobre de Jeremias junto. Eu quero acreditar que eles pensaram o seguinte, quando levaram Jeremias com eles: bem, vamos levar ele junto, porque talvez Deus nos poupe. Se Jeremias estiver com a gente, por amor a Jeremias, Deus vai nos poupar. Mas Jeremias foi junto, e a Bíblia, a partir daqui, se cala com relação ao que aconteceu realmente com Jeremias. Ela vai falar nos capítulos seguintes de profecias de Jeremias, mas em nenhum lugar mais você vai encontrar se referindo ao que realmente aconteceu com Jeremias. O que se sabe é que a Babilônia invadiu o Egito. Eles fugiram de Judá, pensando que no Egito estariam a salvo, e a Babilônia foi lá. Quem permitiu que a Babilônia entrasse lá? Deus. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. Jeremias, ele serviu como profeta durante 40 anos. Muitas das suas palavras já haviam se cumprido. Como eu disse, eles se recusaram a viver confortavelmente onde ele estava lá na Babilônia, preferindo retornar para o seu povo amado. Mas o seu povo amado continuou a rejeitar o conselho de Jeremias, falando pela boca de Deus. E isso me leva a pensar algo interessante com relação ao ministério. Olhando para o exemplo de Jeremias,
Eu vejo que Jeremias, ele dizia o que Deus mandava. Ele não estava disposto a agradar os homens. Me engana que eu gosto não funcionava com ele. Olhando para o exemplo de Jeremias, eu cheguei à seguinte conclusão: que a resposta do nosso público, ela não é necessariamente uma medida de nosso sucesso, ou do sucesso do nosso ministério, ou do sucesso da nossa mensagem. Por quê? Jeremias, ninguém queria ouvir o que ele dizia. As pessoas queriam, me engana que eu gosto. Tem muita gente hoje, irmão, que está indo para as igrejas dizendo, me engana que eu gosto. Tem igrejas que estão cheias correndo atrás do me engana que eu gosto. Aqui não tem me engana que eu gosto não. Eu não gosto de ser enganado, porque quem engana é o diabo, que ele que é o pai da mentira. Ou nós levamos uma vida sincera e autêntica com Deus e vamos correr para o abraço com Jesus, ou se quisermos nos enganar nesta vida, ouvindo só coisas que agradam aos nossos ouvidos, que agradam ao nosso coração, fechamos os ouvidos quando a palavra não for eco do nosso gosto, do nosso sentimento, do nosso desejo. Vamos nos preparar, irmãos, porque assim como aconteceu com o povo de Judá, que foi desobedecendo à vontade de Deus e foi para o Egito, lá eles sofreram muito mais, porque se eles tivessem ficado onde Deus os tinha colocado, se eles tivessem procurado ouvir, obedecer à vontade de Deus, teriam sido honrados naquele lugar, mas preferiram desobedecer, foram para o Egito, e a Babilônia foi atrás deles lá. Não adianta, você não pode se esconder dos juízos de Deus. Jeremias, ele fez tudo o que Deus lhe ordenara. O problema não estava com Jeremias, o problema estava com aquele povo, porque era um povo obstinado a desobedecer. Como é que diz a canção, Messias? Enche-me com o teu espírito, derrama em mim a tua unção. Se eu estiver cheio do Espírito Santo, a unção de Deus vai estar sobre mim. Ele diz, eu vou fazer tua vontade e andar na tua direção. Que a gente possa fazer da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso caminhar com Deus, uma verdade em nossas vidas. Não adianta querer, me engana que eu gosto. Não queira ser enganado, porque Jesus está voltando. E enganado você vai ficar. Que o Senhor aplique a porção da sua palavra em cada coração, em nome de Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Minhas companhias, não deixe eu ser enganado pelo meu coração, Senhor. O coração é enganoso, desesperadamente enganoso. Há caminho que parece ser perfeito, mas o seu final é morte. Por isso eu vou proteger minha mente. Eu vou proteger também meu coração. Eu vou escolher melhor as minhas companhias, controlar os meus impulsos e só falar o que convém. Eu não vou deixar que me humilhem, eu não vou deixar que me magoem, eu não vou deixar
momento. Por isso eu vou proteger minha mente. Eu vou proteger também meu coração. Eu vou escolher melhor as minhas companhias, controlar os meus impulsos e só falar o que convém. Eu não vou deixar que me humilhem, eu não vou deixar que me magoem, eu não vou deixar que me amaldiçoem e que façam pouco de mim. Ninguém vai falar comigo desse jeito. Sou filho do rei, maus tratos não aceito. As promessas de Deus estão se cumprindo. Ninguém vai atrapalhar esse momento. Estão querendo usurpar minha bênção, roubo dizendo não vão conseguir. Sou propriedade exclusiva de Deus, Ele cuida de mim. Esse Deus cuida de nós. Você é propriedade exclusiva de Deus. Eu não vou deixar que me humilhem, eu não vou deixar que me magoem, eu não vou deixar que me amaldiçoem e que façam pouco de mim. Ninguém vai falar comigo desse jeito. Sou filho do rei, maus tratos não aceito. As promessas de Deus estão se cumprindo. Ninguém vai atrapalhar esse momento. Deus cuida de mim. Ele cuida de mim. Deus cuida de mim. Programa Momentos com Jesus.